O dia começou como todos os outros na mansão Castellani. Rosa Maria acordou às 5:30 da manhã, como fazia há 17 anos, desde que começara a trabalhar para o Sr. Eduardo Castellani. A luz ainda não havia invadido completamente o céu quando ela atravessou o portão dos fundos da propriedade, cumprimentando brevemente o jardineiro que já regava as hortênsias do jardim frontal. Aos 52 anos, Rosa tinha as mãos calejadas de quem conhecia cada tipo de trabalho doméstico. Seus cabelos grisalhos estavam sempre presos num coque impecável, e seus olhos castanhos carregavam uma bondade natural que a tornará querida por todos que a conheciam. Ela não era apenas uma empregada. Para o Sr. Castellani, Rosa representava a última conexão genuína com a humanidade que ele possuía. Eduardo Castellani construíra um império no ramo de importação e exportação. Aos 78 anos, o homem acumulara uma fortuna estimada em 240 milhões de reais. Propriedades em 3 países, ações de empresas multinacionais, obras de arte avaliadas em milhões. Mas toda aquela riqueza não impedira que ele se tornasse um homem profundamente solitário. Naquela manhã específica de junho, Rosa percebeu algo diferente assim que entrou na residência principal. O silêncio parecia mais denso, mais pesado. Normalmente, ela ouvia o noticiário matinal que o Sr. Castellani assistia enquanto tomava seu café. Mas hoje, nada. Apenas o tic-tac do relógio antigo no corredor principal. Ela subiu as escadas de mármore com cuidado, seus passos amortecidos pelo tapete persa que cobria os degraus. A porta do quarto principal estava entreaberta. Rosa bateu levemente, aguardando a permissão para entrar que nunca veio. Empurrou a porta com delicadeza e o que viu fez seu coração apertar. O Sr. Castellani estava sentado na poltrona junto à janela, ainda de roupão, olhando para o jardim com uma expressão que Rosa nunca havia visto antes. Não era tristeza exatamente, mas uma espécie de resignação profunda. Quando ele virou o rosto em sua direção, ela notou que seus olhos estavam vermelhos. "Bom dia, Sr. Eduardo", disse ela suavemente, como sempre fazia. Ele demorou alguns segundos para responder, como se estivesse reunindo forças. "Rosa, sente-se por favor. Preciso conversar com você." Em 17 anos, ele nunca lhe pedirá para sentar. Rosa sentiu um frio na espinha, mas obedeceu, acomodando-se na beirada da cama king size, as mãos cruzadas no colo. "Ontem recebi os resultados dos últimos exames", começou ele, sua voz normalmente firme agora trêmula. "O câncer se espalhou. Fígado, pulmões, pâncreas. Os médicos foram muito claros. Tenho, no máximo, 1 mês de vida." As palavras atingiram Rosa como um soco no estômago. Ela conhecia a batalha que ele travava há 3 anos contra o câncer de próstata, mas sempre houvera esperança, sempre um novo tratamento, uma nova possibilidade. Agora, vendo os olhos dele, ela soube que a esperança havia acabado. "Sr. Eduardo, ela começou, mas as palavras falharam. "Não, deixe-me terminar, por favor", ele ergueu uma mão trêmula. "Passei a noite inteira pensando. Olhei para minha vida, Rosa. 78 anos. Uma fortuna que não posso levar comigo. E sabe quantas pessoas verdadeiras tenho ao meu redor? Sabe quantas pessoas realmente se importam se Eduardo Castellani vive ou morre?" Rosa permaneceu em silêncio, sentindo as lágrimas começarem a queimar seus olhos. "Meus filhos", ele continuou, com amargura na voz, "não me visitam há 4 anos. 4 anos, Rosa. Leonardo está em Dubai, ocupado demais com seus negócios para atender às ligações do pai. Juliana casou-se com aquele francês e mudou-se para Paris. Liga 2 vezes por ano, no meu aniversário e no Natal, conversas de 5 minutos repletas de desculpas. Meus netos, nem os conheço. Vi fotos no computador, mas nunca os segurei no colo." Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se no braço da poltrona, e caminhou até a janela. O sol da manhã iluminava seu perfil, revelando quanto ele havia emagrecido nos últimos meses.
Construí esse império pensando que estava construindo um legado para eles. Sua voz estava embargada agora. Trabalhei 16 horas por dia durante 40 anos. Perdi aniversários, formaturas, casamentos. E para quê? Para que eles herdassem dinheiro que usarão para comprar mais indiferença, mais distância. Rosa se levantou e aproximou-se dele, colocando suavemente a mão em seu ombro. O Senhor foi um bom pai. O Senhor sempre foi um bom homem. Ele virou-se para ela, e pela primeira vez em 17 anos, Rosa viu Eduardo Castellani chorar. Sabe quem esteve comigo em cada sessão de quimioterapia nos últimos 3 anos? Você. Quem preparava aquela sopa especial nos dias em que eu não conseguia comer mais nada? Você. Quem ficava até tarde me fazendo companhia quando a dor não me deixava dormir? Você. Rosa. Sempre você. Eu só fiz meu trabalho, Sr. Eduardo, ela disse, também com lágrimas rolando pelas faces. Não, ele segurou as mãos dela com firmeza. Você fez muito mais que seu trabalho. Você se importou. Você tratou um velho ranzinza e solitário com dignidade e carinho. Você me ouviu reclamar, me viu no meu pior momento, e nunca me julgou, nunca me abandonou. Ele voltou para a poltrona, respirando com dificuldade. Tenho um pedido a fazer, Rosa. Um pedido que pode parecer estranho, mas é o único desejo que me resta. O que o senhor precisar, ela disse sem hesitar. Quero que você seja minha família neste último mês. Não minha empregada, não minha funcionária. Minha família. Quero conversar com você no café da manhã. Quero que me conte histórias dos seus filhos, da sua vida. Quero conhecer a Rosa além do uniforme, além das tarefas domésticas. Quero não morrer sozinho, rodeado apenas de enfermeiras pagas e advogados interessados. Rosa sentiu o coração partir. Senhor Eduardo, eu sempre estive aqui. O senhor nunca esteve sozinho. Mas sempre foi profissional. Sempre manteve a distância apropriada. Não a culpo, era o correto a fazer. Mas agora, nestes últimos dias, não quero o correto. Quero o real. Quero o humano. Naquele momento, algo mudou no ar entre eles. Uma barreira invisível que existira por 17 anos simplesmente desmoronou. Rosa puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, não como empregada, mas como uma pessoa diante de outra pessoa em seu momento mais vulnerável. Então me conte, ele disse, com um sorriso fraco, como conheceu seu marido. Em todos esses anos, nunca perguntei. E Rosa contou. Falou sobre como conhecera Miguel numa festa de São João, quando tinha apenas 17 anos. Como ele a cortejara por 3 meses antes que ela aceitasse sair com ele. Como construíram uma vida simples, mas cheia de amor. Como criaram 3 filhos em uma casa pequena, mas onde nunca faltou carinho. Enquanto ela falava, Eduardo ouvia com uma atenção que poucas pessoas haviam dedicado às histórias de Rosa. Ele ria das partes engraçadas, emocionava-se com as tristes. E Rosa percebeu que, pela primeira vez, ela estava realmente vendo o homem por trás da fortuna. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Rosa já experimentara naquela casa. As manhãs começavam com café na varanda, onde Eduardo insistia que ela se sentasse à mesa com ele. Eles conversavam sobre tudo. Ela contava sobre a infância no interior, sobre como havia aprendido a cozinhar com a avó, sobre as dificuldades que enfrentará criando os filhos com um salário apertado. Eduardo, por sua vez, abriu-se de maneiras que surpreenderam Rosa. Contou sobre a pobreza de sua própria infância, sobre como fora criado por uma mãe solteira que trabalhava como lavadeira. Sobre o dia em que jurou que seria rico, que nunca mais passaria as humilhações que passará quando criança. E sobre como, ao alcançar esse objetivo, descobrira que a riqueza não preenchia o vazio que ele carregava. Sabe o que é irônico, Rosa? Ele disse uma tarde, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim. Passei a vida toda tentando escapar da pobreza que você viveu, e você conseguiu a única coisa que eu nunca tive: uma família que te ama de verdade, filhos que se importam, uma vida com significado real. Rosa não sabia o que dizer. Ela nunca havia pensado em sua vida nesses termos. Sempre invejara, de certa forma, a segurança que a riqueza proporcionava.
Mas agora, vendo Eduardo definhar dia após dia, entendeu que ele tinha razão. Na segunda semana, Eduardo começou a fazer perguntas mais específicas sobre a vida de Rosa. Queria saber sobre seus filhos André, de 32 anos, mecânico Patrícia, de 29, professor e Bruno, de 25, estudante de engenharia. André sempre foi bom com as mãos, Rosa contava com orgulho. Desde pequeno desmontava tudo em casa para ver como funcionava. Hoje tem sua própria oficina, não é grande, mas ele se orgulha do trabalho dele. E Patrícia? Eduardo perguntava, genuinamente interessado. Ah, Patrícia herdou meu amor por cuidar dos outros. Ensina em uma escola pública no bairro onde crescemos. O salário não é bom, mas ela diz que não trocaria por nada ver o olhinho de uma criança brilhar quando finalmente entende uma conta de matemática. Eduardo sorria, mas era um sorriso triste. Eles têm sorte de ter você como mãe. E Bruno? Ele continuava. O rosto de Rosa se iluminava. Bruno é meu bebê. Está no último ano de engenharia civil. Trabalha de dia e estuda à noite. É difícil, mas ele nunca reclamou. Sonha em construir casas populares, quer fazer diferença na vida das pessoas. Filhos admiráveis, Eduardo murmurou. Você deve estar muito orgulhosa. Estou, Rosa admitiu. Mas confesso que me preocupo. André quer expandir a oficina, mas não tem capital. Patrícia e o marido vivem apertados. Queriam comprar uma casa, mas com os preços como estão. E Bruno? Ele merece terminar a faculdade sem ter que trabalhar tanto, poder se dedicar aos estudos. Eduardo apenas assentiu, mas Rosa notou algo diferente em seus olhos, como se ele estivesse processando essas informações de uma maneira especial. No 10º dia, Eduardo chamou seu advogado, Dr. Henrique Mendes, para uma reunião. Rosa pensou que era apenas sobre assuntos legais relacionados à doença e continuou com suas tarefas, mas Eduardo insistiu que ela ficasse presente. Doutor Henrique, Eduardo começou, sua voz mais fraca mas ainda firme, preciso fazer mudanças substanciais no meu testamento. O advogado, um homem de 60 anos com óculos de armação dourada, abriu sua pasta. Certamente, Sr. Castellani. O que o senhor tem em mente? Quero deixar toda a minha fortuna para Rosa Maria Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Dr. Henrique olhou de Eduardo para Rosa e de volta para Eduardo, claramente chocado. Sr. Castellani, o advogado começou cuidadosamente, o senhor está ciente de que isso pode ser contestado legalmente por seus herdeiros legítimos? Seus filhos têm direito. Meus filhos têm direito a absolutamente nada, Eduardo interrompeu, com uma dureza que Rosa não ouvia há dias. Eles tiveram dezenas de anos para demonstrar que se importavam. Tiveram inúmeras chances de serem família. Escolheram o dinheiro que eu lhes dava mensalmente e à distância. Que fiquem com isso. Senhor Eduardo, não, Rosa finalmente encontrou sua voz. Eu não posso aceitar isso. Seus filhos, seus netos. Vão ficar muito bem, tenha certeza, Eduardo disse. Ambos já receberam milhões em doações ao longo dos anos. Têm seus próprios negócios, suas próprias fortunas. Não precisam da minha. Mas você, Rosa, você que dedicou 17 anos da sua vida a cuidar de mim, você que foi mais família para mim do que meu próprio sangue, você merece. Mas eu não fiz nada além do meu trabalho, Rosa protestou, as lágrimas correndo livremente agora. Você fez tudo, Eduardo disse simplesmente. Você me deu dignidade. Me deu companhia. Me deu humanidade quando eu havia esquecido o que isso significava. E mais importante, você me deu a chance de ter uma família de verdade, mesmo que por apenas algumas semanas. Dr. Henrique olhava de um para o outro, ainda processando. Senhor Castellani, eu preciso ter certeza de que o senhor está em pleno uso de suas faculdades mentais. Você quer uma avaliação psiquiátrica? Providencie. Quer que eu assine declarações? Traga. Mas minha decisão é final. Eduardo se inclinou para a frente, com esforço. Além disso, quero estabelecer fundos específicos. Um para André expandir seu negócio. Um para Patrícia e seu marido comprarem uma casa.
Para Bruno terminar a faculdade sem precisar trabalhar. Rosa estava soluçando agora. Eu não posso aceitar. É muito. É demais. Eduardo estendeu a mão e segurou a dela. Rosa, deixe um velho fazer uma última coisa boa. Deixe-me fazer diferença na vida de pessoas que realmente importam. Deixe-me saber que quando eu partir, algo de bom ficará para trás. Nos dias que se seguiram, a saúde de Eduardo deteriorou-se rapidamente. A dor aumentou, e ele precisou de cuidados mais intensivos. Enfermeiras foram contratadas, mas Eduardo sempre pedia que Rosa estivesse por perto. Ela deixou de ir para casa à noite, dormindo no quarto de hóspedes ao lado do dele. Uma noite, por volta das 3 da manhã, Eduardo a chamou. Rosa correu para o quarto e o encontrou respirando com dificuldade, mas lúcido. Rosa, ele sussurrou, obrigado. Pelo quê, senhor Eduardo? Por me deixar conhecer o que é amor de verdade. Amor sem interesse, sem segundas intenções. Você não sabia nada sobre o testamento quando começou a me tratar como família. Fez isso porque é quem você é. O Senhor sempre foi bom comigo, Rosa disse, sentando-se na beira da cama e segurando sua mão frágil. Não fui, ele admitiu. Fui um patrão justo, mas distante. Pagava bem, mas não via você como pessoa. E você, mesmo assim, me deu sua bondade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos. Rosa, prometa-me uma coisa, Eduardo disse. Qualquer coisa. Use esse dinheiro para ser feliz. Não deixe que te transforme no que eu me tornei. Permaneça quem você é. Ajude seus filhos, ajude outras pessoas, mas não esqueça de viver. Não esqueça que o valor de uma vida não está em uma conta bancária. Eu prometo, Rosa disse, as lágrimas molhando as mãos deles. E outra coisa, ele continuou, sua voz cada vez mais fraca. Não tenha pena de mim. Estas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Finalmente entendi o que importa. Finalmente tive uma família. Posso partir em paz. Eduardo Castellani faleceu 3 dias depois, uma manhã de julho, com Rosa segurando sua mão. Seus últimos momentos foram tranquilos, sem dor, cercado pela única pessoa que genuinamente lamentaria sua partida. O funeral foi uma revelação. Leonardo chegou de Dubai com a esposa e 2 filhos que Eduardo nunca conhecera. Juliana veio de Paris com seu marido francês. Ambos demonstravam choque e indignação quando souberam do testamento. Isso é um absurdo, Leonardo declarou para quem quisesse ouvir. Uma empregada manipulou um homem doente, é óbvio. Vamos contestar, Juliana concordou, seus olhos frios. Nosso pai não estava em sã consciência. Mas Dr. Henrique tinha todos os documentos em ordem. Avaliações psiquiátricas confirmando a plena capacidade mental de Eduardo. Vídeos dele explicando suas razões. Depoimentos de médicos e enfermeiras sobre como Rosa cuidara dele. Rosa não respondeu às acusações. Permaneceu digna durante todo o processo, chorando genuinamente a perda de alguém que se tornará muito mais que um empregador. Foi apenas quando Leonardo a confrontou diretamente, acusando-a de ser uma aproveitadora, que ela finalmente falou. Seu pai, ela disse calmamente, olhando nos olhos dele, pediu por vocês todos os dias durante 3 anos. Todos os dias ele olhava para o telefone, esperando que tocasse. Todas as datas especiais, ele mantinha esperança de que vocês aparecessem. E vocês nunca vieram. Leonardo começou a responder, mas ela continuou. Ele não me deixou essa herança porque eu pedi. Deixou porque nos últimos dias de vida, eu lhe dei a única coisa que vocês nunca deram presença. Não dinheiro, não cartões de Natal apressados, não ligações de 5 minutos. Presença real, humana, constante. Você não tem o direito, Juliana começou. Vocês têm razão, Rosa a interrompeu. Eu não tenho o direito. Não tenho o direito porque sou apenas uma empregada, uma pessoa simples que limpava a casa do pai de vocês. Mas vejam só, ele escolheu essa pessoa simples sobre seus próprios filhos. Já pararam para pensar por quê? O silêncio foi sua única resposta. Nas semanas que se seguiram,
Rosa lidou com a realidade de sua nova situação. 240 milhões de reais. Era um número que ela mal conseguia compreender. Sua primeira reação foi de terror. Como alguém como ela poderia gerenciar tanta riqueza? Dr. Henrique, que apesar da surpresa inicial respeitava profundamente Eduardo, ajudou a estabelecer uma estrutura de administração. Consultores financeiros, contadores, advogados. Rosa insistiu em manter seu estilo de vida simples, mas aceitou ajuda profissional para gerenciar o patrimônio. A primeira coisa que fez foi cumprir os desejos específicos de Eduardo. André recebeu capital para expandir sua oficina, que ele transformou em uma empresa de manutenção automotiva que empregava 15 pessoas. Patrícia e seu marido compraram uma casa modesta mas confortável, onde finalmente tinham espaço para começar a família que sempre sonharam. Bruno pôde deixar o emprego e dedicar-se integralmente aos estudos, graduando-se com honras. Mas Rosa não parou por aí. Lembrou-se das palavras de Eduardo sobre fazer diferença e usar o dinheiro para permanecer humana. Ela criou uma fundação em nome de Eduardo Castellani, focada em ajudar famílias de baixa renda. Bolsas de estudo, microcrédito para pequenos negócios, programas de capacitação profissional. Tudo administrado por uma equipe competente, mas com Rosa envolvida pessoalmente em cada decisão importante. Visitava os beneficiários, conhecia suas histórias, chorava com suas dificuldades e celebrava suas vitórias. A riqueza não a transformou em alguém diferente, apenas lhe deu os meios de fazer em grande escala o que sempre fizera em pequena cuidar das pessoas. Um dia, 6 meses após a morte de Eduardo, Rosa estava na sede da fundação quando recebeu uma visita inesperada. Era Juliana, a filha dele. "Posso conversar com você?" Ela perguntou, visivelmente desconfortável. Rosa acenou para que ela entrasse em seu escritório simples. Juliana olhou ao redor, parecendo surpresa com a falta de ostentação. "Eu vim me desculpar", Juliana disse abruptamente. "Vim dizer que você estava certa." Rosa permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse. "Meu pai tentou me ligar 3 dias antes de morrer", Juliana confessou, seus olhos enchendo-se de lágrimas. "Eu estava em um jantar de negócios e não atendi. Pensei, vou ligar amanhã. Mas o amanhã virou uma semana, e então ele se foi." Ela limpou os olhos. "Leonardo e eu crescemos com tudo. Dinheiro, educação, oportunidades. Mas nunca tivemos que lutar por nada, nunca desenvolvemos gratidão. Pensávamos que nosso pai nos devia porque ele estava sempre trabalhando, sempre ausente. Nunca paramos para pensar que ele trabalhava por nós. Seu pai te amava muito", Rosa disse gentilmente. "Ele sempre falava de você com orgulho. E eu não merecia", Juliana soluçou. "Vi o que você está fazendo com o dinheiro dele. A fundação, as pessoas que você está ajudando. Isso é o que ele teria querido. Não propriedades em Dubai ou apartamentos em Paris." Ela se levantou, estendendo a mão. "Obrigada por dar a ele um final digno. Obrigada por ser a filha que eu deveria ter sido." Depois que Juliana saiu, Rosa ficou sozinha em seu escritório, olhando pela janela. Pensou em Eduardo, em suas últimas palavras, em sua gratidão por ter encontrado significado no final. Ela entendeu então que a verdadeira herança não eram os 240 milhões de reais. Era a lição que Eduardo lhe ensinara, e que ela agora podia passar adiante, que o valor de uma vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que damos, pelas vidas que tocamos, pela diferença que fazemos. Naquela noite, Rosa voltou para sua casa simples, onde Miguel a esperava com o jantar pronto. Seus filhos viriam visitá-la no fim de semana, como faziam todos os meses. Ela tinha riqueza agora, sim, mas o que realmente a fazia rica, ela sempre tivera amor, família, propósito. E enquanto preparava a mesa para o jantar com seu marido, Rosa sorriu, imaginando Eduardo olhando de algum lugar, finalmente em paz, sabendo que seu último desejo havia sido cumprido. Ele não queria apenas deixar dinheiro para alguém. Queria deixar um legado de bondade, de humanidade, de amor verdadeiro. E através de Rosa, ele conseguiu. 2 anos se passaram desde a morte de Eduardo Castellani.
A Fundação Eduardo Castellani tornará-se referência em assistência social, ajudando centenas de famílias a ano. Rosa continuava envolvida diariamente, mas também aprenderá a delegar, a confiar em sua equipe. Ela nunca se mudou para a mansão. Vendeu-a e usou o dinheiro para construir um centro comunitário que oferecia cursos profissionalizantes, biblioteca, espaço para atividades culturais. O nome do centro: Casa Castellani, em homenagem ao homem que lhe dera não apenas uma fortuna, mas uma missão. Leonardo, após a conversa de Juliana com Rosa, também buscou uma aproximação. Não queria dinheiro, queria apenas compreender quem seu pai realmente fora nos últimos momentos. Rosa passou horas contando histórias, mostrando fotos que ela tirara nas últimas semanas, compartilhando memórias. Ele era um homem bom que se perdeu na ambição e se reencontrou no final, Rosa disse a Leonardo. Não seja duro demais consigo mesmo. Ele não guardava rancor. Só queria que vocês fossem felizes. Gradualmente, Leonardo começou a mudar suas prioridades. Passou mais tempo com seus filhos, reduziu suas viagens de negócios, reconectou-se com o que realmente importava. Juliana fez o mesmo, inclusive tornando-se voluntária na fundação, finalmente encontrando um propósito além de sua vida social em Paris. A história de Rosa e Eduardo tornou-se conhecida, não porque ela procurasse publicidade, mas porque era impossível esconder tamanho ato de generosidade. Jornalistas queriam entrevistá-la, queriam entender como uma empregada doméstica herdara uma fortuna inteira. Rosa sempre declinava educadamente, mas uma vez, em uma pequena entrevista para um jornal local, ela disse algo que resumia tudo: o Sr. Eduardo não me deu essa herança porque eu era especial. Deu porque eu estava lá. Porque me importei quando ninguém mais se importava. E isso é algo que qualquer um pode fazer. Não precisa de dinheiro para se importar com outra pessoa. Só precisa de humanidade. As palavras se espalharam, foram compartilhadas milhares de vezes nas redes sociais, inspiraram pessoas ao redor do país. Surgiram outras histórias de pessoas cuidando de idosos sozinhos, de vizinhos ajudando vizinhos, de pequenos atos de bondade que faziam toda a diferença. André, com sua empresa expandida, criou um programa de estágio para jovens de baixa renda, ensinando-lhes o ofício de mecânico. Mamãe me ensinou que quando você recebe uma bênção, passa ela adiante, ele explicava aos novos aprendizes. Patrícia desenvolveu um projeto educacional em sua escola, focado em crianças de famílias vulneráveis, fornecendo não apenas educação mas também apoio emocional e orientação. Aprendi com minha mãe que cuidar é um verbo de ação, ela dizia. Bruno, após se formar, juntou-se a uma ONG que construía casas populares. Poderia ter ido para uma grande construtora, ganhar um salário alto, mas escolheu fazer diferença. Minha mãe sempre fez mais com menos. Quero honrar esse legado, ele explicou quando questionado sobre sua escolha. A família Santos não era perfeita. Tinham seus desafios, suas discussões, seus momentos difíceis. Mas permaneceram unidos, ancorados pelos valores que Rosa e Miguel sempre tentaram passar: trabalho honesto, compaixão, humildade, gratidão. Em um almoço de domingo, 3 anos após a morte de Eduardo, toda a família Santos estava reunida. André com sua esposa e 2 filhos. Patrícia com seu marido e uma filha recém-nascida. Bruno com sua namorada. Miguel presidindo a mesa com orgulho. E Rosa, observando todos com lágrimas de felicidade nos olhos, pensou em Eduardo. Pensou em como um homem que se sentirá tão sozinho, que acreditara ter desperdiçado sua vida, havia na verdade criado ondas de bondade que continuariam se espalhando por gerações. Porque aqueles 240 milhões não estavam parados em uma conta bancária. Estavam circulando, criando oportunidades, mudando vidas. Cada pessoa ajudada pela fundação tinha o potencial de ajudar outras. Cada criança que recebia educação podia crescer e educar outras. Cada negócio que recebia apoio podia empregar mais pessoas, sustentar mais famílias. O legado de Eduardo Castellani não era o dinheiro. Era a multiplicação da bondade. Era prova de que nunca é tarde para fazer diferença, para ser humano, para escolher o amor sobre o orgulho. Naquela noite, antes de dormir, Rosa fez o que fazia todas as noites desde a morte de Eduardo. Olhou para o céu estrelado pela janela e sussurrou obrigada,
Senhor Eduardo. Por confiar em mim. Por me ensinar. Por me deixar ser parte da sua história e você da minha. Espero que onde quer que esteja, saiba que sua vida teve significado. Que seu último ato de amor continua transformando o mundo, um coração de cada vez. E em algum lugar, talvez, o espírito de um velho milionário solitário que encontrou redenção no final sorria, finalmente em paz, sabendo que sua última decisão fora, afinal, a mais acertada de toda a sua vida. E se você gostou dessa história, não se esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima!